falando desse tema, né? Inclusive nas minhas redes sociais, falando sobre isso, sobre o tema que nós íamos trazer aqui nesse episódio. Algo que é muito comum que surge, eu tenho medo de errar. Aham. O medo de errar, o medo da... Você falou decisão algumas vezes, Sim. né? O medo dessa decisão ser errada. Teve isso, seja quando você deixou o ministério, decidiu deixar o ministério, ou agora, como é que o Rainer sempre lidou com esse medo de errar? Aham. E se a gente se preocupar demasiadamente, se preocupar demais com esse olhar do outro, essa travessia é sempre errada para muitos. Ah, Para perfeito. muitos. Ela é sempre errada. Agora, Se você colocar a demanda do outro na frente, sempre vai ser com a norma do outro. Sim, exatamente. E aí a gente entra diante desse imperativo, entra diante dessa dinâmica, né? O que é certo, o que é errado. Exato. Tem uma questão que eu sempre gosto de dizer, talvez é muito parecido com isso que você está falando aí, talvez aquilo que você fala ou que você escuta que é errado, ou o medo que você tem de tomar uma decisão errada, é apenas uma possibilidade de você se perguntar errado para quem? É errado para você ou é errado porque outras pessoas não concordam com a sua demanda? Exatamente. E aí, trazendo de uma forma mais consciente, clara e objetiva para cada um, né, de nós, esse certo é o meu certo. Porque por mais que o outro possa se regular diante de alguns dizeres, falar, não, isso não é tão certo, isso aqui está errado, né? Mas a dinâmica do certo, né, sobre a minha vida, eu que estou consequentemente também lidando com ela e sentindo todo esse fluxo de decisão que eu estou tomando, né? Então, a vivência, sobretudo, é minha. Né? Esse ser que vive sou eu. Né? Então, no fundo, é preciso que a gente se respeite. Né? Se respeite nessa decisão, se respeite na nossa vontade, né? Que foi deliberada, que foi livre, que foi consciente, né? E que teve também demandas que só eu mesmo posso dizer sobre mim. Só eu mesmo posso dizer sobre mim. A dor e a alegria, né? Exatamente. 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 E esse despertador que a gente fala, né? Despertar para uma dor, né? A gente tem que olhar com muita singularidade para a gente, né? Porque a dor que eu estou sentindo, só eu posso sentir e ninguém mais. Então, a dor, pegando o que você está falando aí, a dor pode te ajudar a vencer o medo? Claro que pode. Claro que pode. Porque a gente não quer se colocar permanentemente sobre o lugar da dor. Né? A gente... A dor te ajuda... A palavra que eu ia usar, show filme, era foda-se. Pode? Ligar o foda-se? Pode. Dizendo show music pode. Porque quando resolve ligar o foda-se, talvez é porque tá doendo demais, eu vou precisar olhar para mim. Sim. E aí onde a gente se esbarra também nessa composição da zona de conforto. E o que é a zona de conforto? É o lugar que a dor já nos é conhecida. Você estava confortável como padre? Estava. Estava. E como estava? Né? Estava confortável. Né? Tinha muitas realizações, né? Mas eu não poderia, sobretudo, olhar para coisas mais singulares que eu não poderia negligenciar num dado momento e instante da vida que se colocava daquele agora que eu vivia. Porque alguém pode dizer, nossa, quantos anos para ser padre? E veio ser padre, saiu do ministério. Geralmente é isso que usualmente as pessoas falam. Eu não escutei isso, não. Não. É que eu quis não escutar também. Mas eu escutei me escutando. No sentido de que não é sobre isso que o outro diz. É sobre o meu escutar naquela temporalidade a qual eu estava vivendo. É aquela dor do agora.
aquela dor do agora que eu estava vivendo. E eu não poderia deixar de senti-la, né, para procurar uma significação a qual eu me coloquei na minha vida. E eu ainda me coloco para poder buscar essa significação, porque ela é cada dia mais, né, um lugar para ser encontrada. Você concorda, aí talvez concorda ou não, o que você acha, que muitas pessoas que falam, nossa, eu tenho muito medo. Medo de tomar uma decisão, medo de recomeçar uma faculdade, medo de começar um curso, medo de começar um projeto novo, seja a nível empresarial ou pessoal. Você acredita que muitas vezes pode acontecer que esse medo está mais baseado no que o outro vai pensar e não consegue olhar o que de fato eu quero? Aí eu tô tão focado no que o outro vai poder me dizer do que por causa do outro eu não tomo a decisão. Sim, claro. Claro. Porque é muito forte a perspectiva do outro, né? Nós vamos sendo criados buscando uma validação. O filho busca uma validação do pai, né? Como eu coloquei e reportei a minha própria história, o aluno busca uma aprovação do professor, né? O político, ele, em tese, busca uma aprovação da sociedade que o nomeou, né? Então, nós estamos todo momento preocupados com essa validação, né? E a gente pode se esquecer de se validar no percurso, né? De ser a própria validação, de ser a própria satisfação e não ser satisfação dos outros, né? E aí é onde a gente muitas vezes se perde. Porque também para a gente fazer essa travessia do medo para uma tomada de decisão, a gente tem que lembrar que existem os riscos, né? E o risco é existente em qualquer atitude que a gente possa tomar. Nós estamos a todo momento lidando com o risco. Inclusive de não tomar a decisão. De não tomar a decisão. Também tem risco nisso. Naquele filme Os Croods. Qual? Né? Os Croods. Ah, legal. Um desenho. Um desenho, né? Uma animação que retrata muito bem a realidade de hoje. E aí diz o que lá? Né? Que o medo nos mantém vivos. A gente precisa ficar na caverna para se resguardar e para viver. Para viver. Quantos de nós estamos aprisionados nessa caverna, né? O que também, né, nos colocava confortável, né? Longe, né? dos perigos. Exatamente. Então, como também vai dizer Platão no mito da caverna, exatamente. Né? Então é preciso a gente também olhar, né? Se ficar nessa caverna vai me manter vivo, né? Ou vai me fazer com que eu sinta que eu sou um ser que palpita a vida dentro de mim, porque é diferente eu apenas ser um ser existente, né? E ser um ser que viceja a vida, um ser realmente vivente. Vivo. Tem uma frase, você já deve ter ouvido, gostaria de reafirmar, né? Colocar isso aqui. Ela, talvez, eu acho que eu ouvi ela numa rede social, algo aí bem, né? Não é autoria minha, mas eu gosto de sempre lembrar, né? Que se você descobrisse e compreendesse tão rápido que muitas pessoas vão esquecer de você depois que você morrer, sim, você deixaria de fazer coisas só porque o outro quer que você faça. Sim. Ou seja, olhasse para a sua singularidade, como você está fazendo. Claro. Inclusive para encarar o medo. Isso. E se não der certo? E se eu precisar recomeçar? E a gente precisa sempre se colocar diante de um recomeço, né, na vida. E a gente vai olhando com propriedade para isso à medida que a gente vai caminhando também, né? Pode ser que hoje eu esteja com um certo desejo de mudar para a Europa, por exemplo. Tá com vontade de mudar para a Europa? Eu tenho Você tem esse projeto? Tenho esse projeto. Que delícia. Projeto, a Europa, a Ásia, para onde você quer ir? Para a Europa mesmo, né? Para a Europa. Então, pensar nesse projeto, né? É se colocar ali diante de uma vivência real. Ou seja, mentalizar, né, o que eu vou passar
não vai me fazer vencer, porque pode ser que esse medo me paralise aqui. Mas a partir de quando eu me coloco sobre a experiência lá, por mais drástica ou por mais satisfatória que seja, aí eu posso dizer o que ela foi para mim. Dizer o que ela foi para mim, né? Então, o medo, ele tem esse caráter também, né? De ser o inibidor. De ser um inibidor de satisfação. Mas à medida que eu me coloco nessa tentativa, nesse risco, né? Risco, acho que a palavra é boa. Né? Esse risco, eu vou poder dizer com mais eficiência, né? Com mais profundidade sobre ele. Né? Acho que risco é bom a palavra, porque e tem um risco de você tomar uma decisão e um risco maior da não decisão. Tem que escolher o preço. Sempre você vai pagar um preço. E eu acho, Elias, que é muito mais difícil você lidar com o não decidido do que pena que eu decidi isso. Porque quando a gente decide alguma coisa, eu pelo menos tenho eu tenho um dizer sobre ela que me favorece um real conhecimento de vida. Né? Agora, quando eu apenas não decido, e se eu tivesse feito isso? Exato. Eu acho que o pior arrependimento da vida não é ter feito algo, é simplesmente não fazê-lo. Né? Simplesmente não fazê-lo. E quando a gente decide não fazer, é porque a gente se apossia desse medo. Dessa zona de conforto lá que você citou no filme Croods, né? Quem não assistiu, assiste. Lá da caverna. Nossa, como é bom ficar aqui. Sim. É que talvez é apenas um local onde você já conhece a dor já. Então, medo que paralisa, né? Você usou essa palavra. Esse medo que te paralisa precisa ser encarado com muita verdade por você. Para até que ponto isso é a minha demanda, até que ponto não é a minha demanda. O que não for, eu coloco para lá e eu consigo olhar para mim e falar assim, eu vou pagar esse preço que faz sentido para mim, que faz sentido para você. Isso mesmo. Porque todo dia você vai pagar um preço, né?